Olá, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos aqui seguindo com a pregação da Palavra de Deus, a exposição dos textos sagrados e estamos trabalhando aqui com a Epístola de Paulo a Tito. E hoje nós vamos para o nosso terceiro sermão nessa epístola. Porém, antes, eu gostaria de fazer aí uma breve recapitulação do nosso sermão anterior, que foi do capítulo 1, versículo 5, até o versículo 16. No nosso sermão anterior, nós vimos que o ensino correto da palavra de Deus ele é imprescindível para tanto edificar a fé dos filhos de Deus, como também para refutar as falsas doutrinas. Nós vimos também que o mero ritualismo religioso ele não produz uma fé salvadora e um conhecimento da verdade. E essas duas coisas, a fé salvadora, o conhecimento da verdade, o conhecimento do evangelho, eles são necessários para que a pessoa viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida que agrade a Deus. Só a pregação fiel do evangelho é que pode nos levar a viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus e na mensagem do Evangelho. Por isso, a necessidade da fidelidade na pregação do Evangelho. E nós vimos também que, por causa de tudo isso, todos aqueles falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores que distorcem a palavra de Deus e ensinam coisas que não estão de acordo com o Evangelho, eles têm que ser firmemente rejeitados pelo povo de Deus. Porque tanto pregadores quanto o povo de Deus têm que permanecer firmemente fiéis à palavra do nosso Deus. Foram esses pontos que nós vimos no sermão anterior e hoje nós vamos prosseguir com a exposição da carta de Paulo a Tito. E o nosso sermão hoje é no capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, verso 2. Vamos começar então fazendo a leitura desse texto que diz o seguinte: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo dirigindo-se especialmente, né, ao destinatário da carta, a Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que, assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar
a impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Até aqui, o nosso texto da Epístola de Paulo a Tito, base para o nosso sermão de hoje. Paulo prossegue, então, na carta dele, com severas recomendações a Tito, né? E ele orienta que todo ensino que Tito deve entregar aos habitantes da ilha de Creta, onde ele estava pregando o evangelho e organizando a igreja, é um ensino que deve ser fiel à sã doutrina e tudo aquilo que ele falar deve ser alinhado com a mensagem que ele recebeu, a mensagem do evangelho. Havia falsos mestres, como nós já vimos no sermão anterior, e falsos pastores que divulgavam ensinos venenosos. E por isso mesmo, Tito deveria continuar se esforçando em permanecer fiel à palavra de Deus. E aí, a exortação de Tito, enquanto prega o evangelho, aos diversos grupos que Paulo vai dando exemplos aqui no segundo capítulo da carta, eram grupos que compunham a igreja e que deveriam ser exortados a viver uma vida piedosa. Nós vemos aqui recomendações para grupos específicos no texto que nós lemos e recomendações muito práticas. E é importantíssimo nós ressaltarmos aqui que é no ensino fiel das Escrituras que nós encontramos a fonte para uma vida cristã prática. E é isso que Paulo começa a tratar e a desenvolver com Tito aqui no segundo capítulo. Então, nós vemos a fidelidade no ensino doutrinário e nós vemos isso como fonte para a vida cristã prática, como os filhos de Deus e os membros da igreja em Creta deveriam viver as suas vidas. E aí ele começa, né, os diversos exemplos. Os homens mais velhos deveriam ter uma vida caracterizada por moderação, dignidade, sensatez e uma fé sadia. Essa fé deveria ser marcada pelo amor e pela perseverança na fé. Eles deveriam ser sadios na fé, como já era a recomendação antes, no capítulo 1, versículo 13. E necessariamente ser sadio na fé é produzir em tudo uma vida exemplar e ao longo de toda a vida, sem esmorecer. Por isso, eles deveriam ser perseverantes. Os homens mais velhos deveriam servir de exemplo a toda a comunidade de como a fidelidade à palavra de Deus se mantém ao longo da vida, e não por um período, não só quando é interessante, não só quando é conveniente. O exemplo que os mais velhos deveriam dar a toda a igreja e o testemunho perante a sociedade cretense, que ainda não cria na palavra de Deus, era um exemplo dado através da perseverança na fidelidade à palavra de Deus. O outro grupo ao qual Paulo dirige a exortação eram aquelas mulheres mais velhas, que deveriam ser reverentes, ou seja,
levar uma vida respeitosa. Elas deveriam ensinar as mulheres mais novas, as jovens esposas, a prática da vida cristã, para que o novo povo de Deus, a igreja de Cristo, que estava sendo formada, permanecesse a longo prazo, testemunhando com a sua vida a graça de Deus. O que isso significa? É que as mulheres mais velhas deveriam levar uma vida exemplar, orientando as mulheres mais novas, as jovens esposas, a amar seus maridos e a criar seus filhos no temor do Senhor. Para quê? Para que depois as futuras gerações permanecessem fiéis à palavra de Deus e não se afastassem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, então, assim, continuaria a ser propagada, o que era claramente a vontade de Deus. Agora eu pergunto, como é que as mulheres mais velhas ensinariam as mulheres mais novas se elas mesmas não vivessem de forma exemplar? Notem que o texto fala que elas deveriam evitar difamação e, ao mesmo tempo, evitar o consumo excessivo de vinho. Agora, pense em mulheres mais velhas que não são controladas naquele consumo de vinho, que deveria ser uma prática comum na comunidade de Creta, né? Entre os habitantes da ilha de Creta, e ao mesmo tempo elas não controlassem a língua, mas vivessem fazendo fofocas, vivessem falando mal da vida alheia, vivessem falando dos outros. Que exemplo essas mulheres dariam para jovens senhoras, jovens esposas e mães? Como o evangelho poderia continuar sendo pregado através do testemunho da igreja se as mulheres mais velhas não preservassem um bom exemplo para as mulheres mais novas? Notem que a preocupação com o testemunho da graça de Deus passava por aspectos da vida absolutamente prática. Da mesma forma, nós temos o próximo grupo que são os jovens. E eram jovens como Tito, a quem Tito deveria dar exemplo. É isso que nos aponta para que Tito era de fato ainda bastante novo entre os vários grupos da igreja. Ele ainda era bastante jovem. E os jovens deveriam encontrar em Tito um exemplo de alguém que era moderado no seu linguajar e no seu agir. É natural que nós encontremos os grupos de jovens em geral, por causa da sua imaturidade, da sua falta de experiência, eventualmente eles começam a se aventurar em situações, em escolhas que fazem para suas vidas. Mas essas escolhas muitas vezes são perigosas e levam por caminhos tortuosos com fins desastrosos. A vida de Tito deveria ser um exemplo para eles. E o alerta que se fazia para os jovens era: sejam prudentes e não se afastem do caminho que agrada a Deus. Não se deixem levar pelas paixões da mocidade. E mesmo nas cartas de Paulo, nós vemos um exemplo aqui muito importante que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos de 1 a 8. Olhem como este exemplo se dirige diretamente aos jovens. O texto de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, fala bem assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato vocês estão vivendo assim. E agora nós pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais. Ou seja, perseverem nesse caminho em que vocês estão, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus.
E agora ele começa a tratar de um ponto específico. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem vivem assim. A pergunta é: você, jovem, que conhece o Evangelho de Cristo, conhece a vontade de Deus, como você dirige a sua vida sexual? De acordo com a vontade de Deus, ou você se deixa levar por paixões ímpias, paixões comuns daqueles que não conhecem a palavra de Deus? E ele continua: a esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. Por quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando uma mera recomendação humana, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Notem como essa advertência se encaixa perfeitamente na recomendação dada a Tito para que exorte os jovens da comunidade de Creta a serem prudentes nas suas escolhas e na sua forma de viver, honrando o Senhor. Outro grupo que Paulo trata aqui são os escravos, que na época tinham seus senhores. E eles serviam a esses senhores, só que eles deveriam servir como um bom exemplo do evangelho. E os escravos cristãos daquela época, eles servem hoje como um espelho para os empregados dos nossos dias. Qual que deveria ser o procedimento deles? Obediência, cumprimento fiel das tarefas e um viver honesto que fosse plenamente confiável. Pensa naquele patrão que tem um empregado que ele observa no dia a dia e ele fala: este é um empregado honesto no qual eu posso depositar toda a minha confiança, pois o viver dele é 100% integral. Agora, se os escravos de Creta e se nós, que somos empregados nas nossas empresas, não tivermos um viver honesto, como é que nós vamos levar a palavra de Deus e o testemunho do Evangelho para aqueles que nos empregam? O bom testemunho, ele faz brilhar o valor do Evangelho, atraindo aqueles que não creem para a salvação. E agora, notem que nos versículos de 11 a 14, o apóstolo Paulo fala de uma forma abrangente sobre a atuação da graça de Deus. Vamos reler aquele texto. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a fazer o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, nos nossos dias. Por quê? Porque estamos aguardando uma bendita esperança. Qual é a esperança que os filhos de Deus aguardam na vida presente? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós devemos viver a nossa vida como quem tem essa esperança. Por quê? Porque essa esperança nos é dada pela mensagem do Evangelho. Jesus Cristo se entregou por nós,
a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, notem que aqueles grupos que Paulo foi citando como exemplo, homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, escravos que tinham os seus senhores, que deveriam viver uma vida honesta, todo esse povo foi remido pela graça de Deus. E a graça de Deus nos ensina a viver uma vida longe das paixões mundanas e a viver de forma a ser um exemplo da graça de Deus. Essa mesma recomendação nós temos em outros trechos das Escrituras, o ensino apostólico muito sólido. Para citar dois exemplos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E essa mesma advertência nós encontramos também no ensino do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versos de 1 a 4, onde o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, e não de acordo com os critérios do mundo, mas de acordo com aquilo que a graça de Deus, mediante a palavra de Deus, mediante a mensagem do Evangelho, exige de nós. Notem que aqui Paulo reforça a mensagem de que a graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, ela nos instrui a uma vida piedosa, que nós devemos nos afastar daquilo que Deus reprova. Novamente, é o Evangelho e as suas doutrinas que nos conduzem a uma vida cristã de acordo com a vontade revelada de Deus. E, acima de tudo, o povo de Deus deve ser dedicado à prática das boas obras. É muito comum aqui se comunicar aquela vida de fazer boas obras, como, eu faço muita esmola, eu faço doação para as pessoas carentes e tal. Mas boas obras, embora isso sejam boas obras, mas as boas obras que o texto bíblico nos fala aqui não é apenas esse tipo de piedade, ou a prática da caridade. Isso se aplica a todos nós, que pelo conhecimento do Evangelho, aqueles que nasceram de novo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, devem viver como é do agrado de Deus em todos os aspectos, porque esse foi o propósito de Deus desde a criação. A, a obra de Cristo é de restaurar a criação de Deus ao propósito inicial de Deus. E aqueles que são chamados pelo Evangelho devem viver uma vida de acordo com aquilo que agrada a Deus, rejeitando os padrões mundanos e vivendo de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. São estas as boas novas para as quais o povo de Deus é chamado a viver. No versículo 15, Paulo fecha o capítulo exortando e chamando a atenção de Tito. Se a vida dele não servisse de exemplo para toda a igreja, ele seria desprezado e
todo aquele trabalho da pregação do evangelho na ilha de Creta seria lançado por terra. Ao contrário dos falsos mestres, a pregação de Tito deveria ser fiel ao evangelho e a vida dele deveria ser um exemplo daquilo que ele ensinava. Da mesma forma, como exortação à ilha de Creta, aos cristãos de Creta, era para um viver piedoso, a vida de Tito deveria ser um exemplo dessa mesma vida piedosa. E entrando aqui no capítulo 3, versículos 1 e 2, como se fosse uma advertência geral para toda a igreja, havia ali um contexto social em que a mensagem do evangelho soava de forma estranha para os cretenses. E dessa forma, uma vez que a igreja estava nesse ambiente, todos deveriam viver de uma forma exemplar em relação às autoridades, sem falsas acusações, sem promover violência, tratando a todos com amor, mesmo diante da pior perseguição. Pensem bem no que isso significa para nós nos nossos dias. Da mesma forma como os cretenses, a igreja em Creta, vivia numa sociedade para a qual o evangelho era uma mensagem estranha, hoje a igreja de Cristo vive no mundo diante de uma sociedade que rejeita o evangelho como uma mensagem estranha. Por isso, a nossa prática, assim como a dos cretenses, ela deve ser um exemplo do poder salvador e transformador da palavra de Deus. Nossa vida tem que ser um exemplo desse poder transformador, vivendo uma vida conforme aquilo que agrada a Deus, de tal forma que aqueles que quiserem nos acusar sejam silenciados pela vida que nós vivemos. Meus irmãos, isso é muito sério e devemos pedir a Deus misericórdia e graça para vivermos uma vida que agrade a Deus e que sirva de bom testemunho do Evangelho. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo recomendava nesta carta a Tito para que ele ensinasse a igreja em Creta tem uma aplicação prática, tem uma mensagem para nós hoje absolutamente direta para que nós que vivemos em pleno século XXI. Em primeiro lugar, a doutrina do pecado nos ensina que a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lançou a criação de Deus em maldição, em caos e em desordem. É isso que nós aprendemos sobre o pecado nas Escrituras. A obra de Cristo tem o objetivo de restaurar a criação de Deus de acordo com aquilo que agrada e é de fato a vontade de Deus. Sendo assim, o poder do Evangelho nos liberta da escravidão do pecado, para que a mensagem do Evangelho nos exorte continuamente a um viver piedoso, vivendo para agradar a Deus e não a nós mesmos, vivendo para testemunhar fielmente do Evangelho, de forma que a palavra de Deus não caia em descrédito, nem seja difamada. Lembram de os 10 mandamentos? Quando entre os 10 mandamentos Deus fala ao povo de Israel: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que será que isso significa para nós nos nossos dias? Como podemos viver uma vida em que falamos do Evangelho, mas a nossa vida está distante do Evangelho? A forma como vivemos não dignifica o Evangelho
e o nome do Senhor Jesus. A pergunta é: como viveremos se tomarmos o nome de Cristo sobre nós de forma vã, sem vivermos o Evangelho de forma que agrade a Deus? É a nossa responsabilidade vivermos o Evangelho proclamando as boas novas da salvação, porém vivendo de acordo com elas. Este é o chamamento de Deus para nós e todos os dias. Nós, amparados e auxiliados pela graça de Deus, devemos sempre nos lembrar da advertência do Senhor Jesus, que está lá registrada em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, o Evangelho cria em nós um espírito pronto à obediência a Deus. No entanto, nós ainda vivemos neste mundo presente numa natureza caída, sujeita ao pecado. E, portanto, nós devemos ser vigilantes e buscar a graça de Deus através da nossa oração. Senhor, sonda meu coração. Senhor, olha para mim. Senhor, que caminhos meus não te agradam. Senhor, me tira desses caminhos maus e dirige os meus passos num caminho eterno, um caminho de obediência à tua voz, um caminho de fidelidade à tua palavra, um caminho que sirva de testemunho do poder salvador, da graça de Deus e da transformação que o Evangelho promove em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude sempre a viver desta forma, testemunhando fielmente do Evangelho de Deus, com as nossas palavras, em fidelidade à palavra de Deus e com o nosso viver, vivendo não de acordo com os nossos desejos, mas vivendo de acordo com aquilo que é a vontade revelada de Deus. Deus seja misericordioso conosco e Deus derrame sua graça sobre nós para realmente vivermos dessa forma. Amém.